Continuamos en Pro Economía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado en piso. Está con nosotros Antonio Carlos dos Santos, presidente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil. Antonio, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Buen día, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Antonio, te queríamos consultar. ¿Cuál es la expectativa desde la Cámara respecto al comercio entre Paraguay y Brasil, teniendo en cuenta la actualidad de ambos países? En Brasil hay un cambio de gobierno. El gobierno de Lula da Silva asumió este año. Para Paraguay tenemos previsto también un cambio de gobierno. Si bien son cambios políticos, en cierto modo también tiene condiciones o condiciona a la economía. ¿Cuáles son las expectativas de comercio y cómo estuvo avanzando el comercio entre ambos países durante los últimos años? Bueno, perfecto. Creo que todos sabemos, ¿verdad? Brasil sempre foi e sigue sendo o principal parceiro econômico de Paraguai. Eu creio que os cambios no governo brasileiro, eu creio que muito pouco se verá afetado a parte econômica, verdade? Por quê? Porque o setor privado tem seu próprio rumbo, verdade? Ou seja, a influência tanto em Paraguai como em Brasil na economia, principalmente que se refere ao comércio internacional, muito pouco afeta, verdade? E aliado a isto, não podemos olvidar que o próprio presidente Lula, quando começou seu governo, ressaltou seu interesse em retomar, entre comilhas, e fortalecer as relações bilaterais, principalmente com os países vecinos, verdade? Visto que sua primeira visita foi à Argentina, verdade? E creio que dentro de pouco deve vir a Paraguai. Então, eu entendo que esse câmbio de governo, eu creio que, por lo menos a curto e mediano prazo, muito pouca influência creio que deverá ter. Ok? Estamos falando. Eu tenho aqui alguns números, se me permite. Sim, adelante. O comércio exterior de Paraguai, importação e exportação total, suma 29 mil milhões de dólares em 2022. Brasil, como o principal sócio comercial, é responsável por um quarto, ou seja, 25% de todo este movimento. Estamos falando de 7 mil milhões de dólares, ok? Isto, quando separamos exportação e importação, exportação são 36% total das exportações paraguaias e 22% das importações. Se comparamos isto com 2021, houve um crescimento de 7,5%. Esse incremento se está dando cada ano crescendo mais este comércio. Quando miramos somente nas importações, estamos falando de 3.500 milhões, ok? Importações paraguaias, que ano passado cresceu 15% se comparamos com 2021. Quando miramos um pouco os principais produtos, os 5 principais, maquinários agrícolas, produtos para indústria de transformação, matéria-prima, automóveis, ônibus, abonos e fertilizantes, inseticidas e herbicidas. Esse por lado da importação. Quando miramos as exportações paraguaias, são 3.700 milhões de dólares. Praticamente, ano passado, se mantuvo no mesmo nível de 2021. Por um dos motivos principais foi o tema do quebre da sequia da soja. Verdade? Os principais produtos, energia elétrica, naturalmente, verdade? São 1.250 milhões, praticamente um terço do que estamos total. É maíz, 526 milhões de dólares, foi recorde histórico em função da safra recorde que tivemos em Paraguai ano passado. E todos sabemos que Santa Catarina e Paraná se abastecem de maíz de Paraguai, ok? Para as indústrias. Carne sigue incrementando cada vez mais, 210 milhões. Arroz, outro rubro que está crescendo de uma forma impressionante, são 200 milhões de dólares. Há pouquito era 80, 90. Então, a tendência disso é ir crescendo. Autopartes,
produzido no regime de maquila, ok? São quase 200 milhões de dólares. E a soja, que foi solamente 178 milhões de dólares. Normalmente suele ser 3 vezes mais, por lo menos. Então, eu entendo que tudo isso acá, aí me perguntaste, onde estão as oportunidades? Maquila, autopartes, a economia brasileira deve começar a reacionar, ok? E começa a produção da indústria automobilística. Isso vai demandar autopartes. Então, em função disso, eu creio que é um setor que a gente vai seguir invertindo e há oportunidade de crescimento, porque nem todas as empresas autopartistas de Paraguai estão trabalhando a full, ok? Eu creio que quando empiece a aumentar essa demanda, seguramente acaba a haver necessidade de aumentar a produção. Mas eu entendo que também a mesma coisa, este ano se sigue a tendência da soja, estamos falando da soja para este ano, por lo menos 9 milhões de toneladas, versus 13 e pico ano passado, menos de 4. Então, isso realmente vai aumentar bastante a pauta de exportação de Paraguai. Verdade? Uhum. Com todo isto, a balança comercial entre Paraguai e Brasil resultou de forma positiva para Paraguai em quase 120 milhões de dólares. Y disculpe, ¿cuál es la visión que se tiene desde Brasil sobre Paraguay? ¿Qué es lo que ustedes recogen? ¿El inversionista brasileño tiene una mirada positiva? ¿Le parece atractivo Paraguay o hay cosas que todavía tenemos que mejorar o solucionar? Bueno, cosas que mejorar todos nosotros tenemos, eso no hay ninguna duda. Eu creio que Paraguai sigue sendo um país de oportunidades. Okay? Essa é a mirada do brasileiro, do empresário brasileiro. E essa é uma das funções da Câmara. Verdade? E vender, entre comilhas, a Paraguai, divulgar a Paraguai, porque durante muitos anos, o principal inimigo de Paraguai foi o desconhecimento da gente, dos empresários, principalmente em Brasil. Então, eu creio que essa barreira se rompeu, essa barreira, ok? O Paraguai está muito mais conhecido, aliás, em Brasil, estamos falando de barra carga tributária, verdade? Custo de mão de obra, os custos de energia, bastante competitivos, quando comparamos a energia elétrica para a indústria, acá e allá, é um absurdo a diferença, a estabilidade macroeconômica também. Mas isso não é somente isso que a gente mira. O que a gente espera de um governo que tenha políticas de Estado, não política de governo, para que tenha uma continuidade no tempo. Verdade? Porque que busca o empresário quando está evaluando um projeto de inversão? Ele busca previsibilidade, estabilidade e seguridade jurídica, que é um ponto demasiado importante. Verdade? Então, eu entendo que hoje as condições estão dadas, há oportunidades de melhoria, há coisas pendentes por fazer, sem nenhuma dúvida que há. Mas eu creio que estamos no caminho correto, no caminho certo. Verdade? Haja visto que temos aí diversos projetos de grande envergadura sendo evaluados por grupos brasileiros. Ok? Vários já foram divulgados, mas não creio que vale a pena repetir. Omega Green é uma inversão de mais de $1.000 milhões, verdade? Acá em Villeta, verdade? Aí uma outra empresa que eu não posso mencionar o nome, de autopartes também, de motores que está vendendo a Paraguai. São $40 milhões. Aí uma outra empresa, Fiação Aliança, essa sim você pode, porque é pública a informação, de Santa Catarina, de hilos de algodão, uma inversão de $20 milhões. Ou seja, a gente sigue evaluando e sigue tendo Paraguai como uma opção. Agora, não para quitar sua empresa de Brasil e trazer a Paraguai, não. Sempre no conceito de complementariedade. É isso que sempre divulgamos, porque a gente dizia, mas vocês não se pode trazer
quitar empregos em Brasília. Não, isso não existe. Não. O que se busca é oferecer a possibilidade de complementariedade entre as cadeias de produção. Isso que eu creio que é o mais importante, ¿verdad? Este año para Brasil entiendo que se prevé cierto crecimiento económico. Hay todavía un poco de dudas, pero hay cierta expectativa positiva. En el caso de Paraguay sí se tiene previsto un crecimiento económico importante después de un 2022 complicado. Teniendo en cuenta estos factores, ¿cuáles son las expectativas de crecimiento para este año puntualmente en el comercio entre Paraguay y Brasil? ¿Hay espacio todavía para crecer? Probablemente sea poco dinámico. ¿Qué esperan para este año? No, yo creo que sí, tiene expectativa de crecimiento importante, esse volume de comércio. Brasil cresceu ano passado contra todas as expectativas que tinha, 3,5% a 4%. Todavia não está 100% cerrado, mas deve quedar entre 3,5% e 4%. Quando miramos as economias dos principais países, todos há um crescimento mínimo. Então, Brasil, ano passado, logrou controlar a inflação, que ao contrário também de outros países. Quando estamos vendo lá a zona de Europa com uma inflação de 9%, Estados Unidos, uma inflação de 8,5%, quando miramos isto? E o Brasil cerrou com a inflação ao redor de 5,5%. Então, se hizo bem o trabalho, o dever de casa. Se hizo bem. E creio que isso é uma herência do governo atual, ok? A economia caminhando bem. Estamos falando de dólar praticamente controlado. Ano passado, a devaluação foi muito pequena, verdade? Então, eu creio que estão dadas as condições. Existe uma discussão a nível Brasil, na parte econômica, entre o governo e o Banco Central, com relação ao tipo, a taxa de interesse. É uma discussão a diária, incluso tu vimos novos capítulos. Eu recém cheguei a Diário de Brasil. Por quê? Porque lá em Brasil, o Banco Central é independente. Okay? Isso se logrou há 2 anos, que creio que foi um grande logro, verdade? Tendo um Banco Central totalmente independente. E a taxa de interesse está a 13,75%, ok? Versus uma inflação de 5 e pico por cento, apesar que a inflação de janeiro foi uma inflação um pouco elevada. Então, o Banco Central está atuando de forma conservadora, mantendo a taxa de interesse, que é uma das formas que tem para controlar a inflação. Então, o governo não vê dessa mesma forma. Então, essa discussão está generando um certo desgaste a nível político e também a nível de projeções da parte econômica, ok? Pero eu creio que isso se recupera, pero quando miramos tipo de câmbio, se esperava que fosse disparar absolutamente, 5,10, 5,15, sem nenhum problema, sem nenhuma inflação, mais ou menos um tema de atenção, verdade? Pero as exportações em Brasil se confirma esta super safra em Paraguai. Em Brasil deve passar praticamente o mesmo, porque não tivemos grandes problemas do ponto de vista climático. Então, se entendemos que a produção em Brasil também vai seguir tendo, principalmente soja, verdade? Arroz, que foi um pouquinho, talvez venha menos do que se esperava, mas aí vem a oportunidade para o Paraguai. Que o Brasil, por a cercania, deveria ser a primeira opção, de arroz, por lo menos. Verdade? E maíz, eu creio que vai seguir, porque a demanda é muito grande. É muito mais fácil uma empresa que está em Santa Catarina, em Paraná, importar de Paraguai do que do centro-oeste brasileiro. Verdade? Que aliás também é uma grande zona de produção. Então, como eu te comentei, este comércio, se não fosse por esse tema da soja ano passado, eu creio que o total do comércio bilateral chegaria a 8 mil milhões de dólares. Este ano, se corrige tudo isso, e aparentemente se vai corrigir, se vai normalizar, eu entendo que sim, vai haver um incremento neste volume, principalmente pela parte agro, de uma forma general, e também, como comentei,
com a melhoria da economia brasileira, aumento da demanda vai generar necessidade acá em Paraguay de maior produção. Antonio, mencionaste también el tipo de cambio. ¿Tiene algún tipo de incidencia en las relaciones bilaterales entre Paraguay y Brasil actualmente el Sí. tema cambiario? Sim, principalmente na parte do regime de maquila, que viste que a gente importa matéria-prima e exporta produto terminado, né? Então, se esse tipo de câmbio você vai arriba, perde competitividade, né? Então, realmente há um efeito, sem nenhuma dúvida. El real tiene un proceso un poco diferente al del guaraní. Esto está generando una diferencia en términos de competitividad, estabas diciendo. Sim. Ok. Sí. Antonio, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esperamos contar contigo nuevamente en otro programa. A las ordens, à disposição.